Sei mais cedo e agora sim a gente vai ao vivo até Gramado, no Rio Grande do Sul, bater um papo ao vivo com o Rômulo Caldeira, um cara que tem uma carreira espetacular, vitoriosa demais no futebol. E eu já começo esse papo com ele, Rômulo. Um ótimo dia pra você. Pelo cenário, pelo fundo, você que tá ligado com a gente nas redes sociais, no YouTube aí, tá vendo aquelas camisas, né? De uma carreira vitoriosa no futebol demais. Tudo bem, Rômulo? Prazer te receber aqui. Conta um pouquinho dessa trajetória, antes de a gente até falar da questão da educação financeira, dessa trajetória para lá de vitoriosa nos campos no Brasil e também na Europa. Um ótimo dia, prazer te receber aqui. Bom dia, um ótimo dia para vocês também. O prazer é sempre meu falar com vocês. Acompanho faz bastante tempo, é sempre um prazer falar com um canal tão grande assim que traz ótimos conteúdos. Que Bom, bom. falo de Gramado aqui. Há pouco tempo encerrei minha carreira como jogador de futebol profissional. Graças a Deus tive uma carreira bem bonita, tenho bastante orgulho daquilo que a gente construiu no futebol. Não é fácil. Ainda mais Uhum. nós que viemos de uma família muito humilde, poucas condições, tivemos ali que matar um leão por dia para chegar onde a gente chegou. É. E tive que fazer essa transição, principalmente porque eu vi muitos dos meus amigos passar muita dificuldade após encerrar a carreira como jogador. A gente sabe que todos os jogadores, ou a grande maioria deles, que chega na elite, tem salários bem altos, e isso acontece do dia Uhum. para a noite, como foi comigo. Do dia para a noite, meu salário aumentou em mais de 2.500%, algo que não acontece na carreira das pessoas que estão fora do futebol, né? É muito difícil isso acontecer, um aumento de Uhum. 2.500% do dia para a noite, onde a É. nossa vida realmente ela é transformada. Se a gente não tem um mínimo de educação financeira, infelizmente a gente acaba até gastando muito mais do que aquilo que a gente ganha, embora o salário seja muito alto. Então, realmente por isso, vendo muitos amigos meus perderem absolutamente tudo, mesmo com salários astronômicos, isso me preocupava bastante e eu busquei muito conhecimento para entender realmente o jogo do dinheiro. E a gente Uhum. entende que as finanças elas não são uma matemática exata, mas ela é muito mais comportamental. E aí, entendendo sobre isso, graças a Deus eu tenho ajudado muitos colegas meus, mas não somente jogadores de futebol, pessoas normais Uhum. aí, médicos, executivos, diretores de futebol, jogadores. A gente tem conseguido ajudar bastante gente a ter uma liberdade financeira, a construir patrimônio, a proteger e a multiplicar. Muito bem. Ô, Rômulo, e claro, você falou aí de um salário que, no seu tempo de jogador de futebol, que não faz muito tempo, claro, aumentou mais de 2.000%, e muitas pessoas se deslumbram quando tem uma oportunidade como essa, né? Mas você sempre valorizou muito a tua origem, né? Você vem de Pelotas, teve um início aí na sua cidade, lá na sua cidade natal, difícil, e isso te fez valorizar, né? Essas conquistas, né? Você teve, imagino eu, no seu núcleo familiar, essa base, essa formação de valorizar aquilo que ganhou, né? E eu acho que essa é uma dica que a gente pode passar para as pessoas, né? Em saber valorizar, respeitar as oportunidades que se tem na vida, que às vezes é uma oportunidade de ouro que passa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é a base de tudo. Como eu vim de uma família muito humilde, muito simples, onde o pai e a mãe não tinham dinheiro para me dar um tênis que os meus Uhum. colegas utilizavam, tinha uma É. excursão da escola, isso é algo que me marcava muito. Pô, o pessoal ia para o Beto Carreiro, o pessoal ia fazer uma excursão, eu nunca conseguia É. ir por falta de dinheiro. Aquilo, né, como toda criança, mexe bastante, a gente fica chateado, chorava bastante quando era pequeno por não conseguir aproveitar por falta de dinheiro mesmo. Mas os Uhum. meus pais sempre me ensinaram o que o dinheiro não compra, que é princípio, caráter e trabalhar de uma forma honesta para conseguir. Eles não tiveram muita oportunidade na vida de estudo, e aí eu Uhum. procurei, dentro daquelas mínimas condições, aprender e estudar. E claro, eu vi que no futebol eu poderia conseguir dar uma vida tanto para meus pais quanto para a gente, uma vida que dificilmente eu conseguiria em outro setor. Dei o melhor, treinava todos os dias, debaixo de chuva, É. de sol, não importava, para conseguir Uhum. realmente mudar a vida de toda a minha família. E graças a Deus eu consegui fazer isso. Só que, claro, até chegar nisso, eu vendia brigadeiro de porta em Então. porta, para conseguir comprar uma chuteirinha para mim, melhor que os meus pais não conseguiam me dar. Ia muito para o Paraguai comprar perfume barato, o dólar estava
2 por 1 naquela época, então fazia 14 horas de viagem, de uma vanzinha alugadinha ali, para conseguir comprar perfume e revender no Brasil pelo dobro, pelo triplo do preço. Mesmo assim, estava mais barato que nas lojas. Então eram formas que eu encontrava de Uhum. multiplicar o dinheirinho que eu conseguia através do salário pequenininho que eu tinha no futebol para conseguir já ter uma vida um pouco melhor enquanto o salário de jogador não era alto, né? Nas categorias de base era Uhum. bem baixinho, era difícil. E ali eu comecei a aprender realmente o valor do dinheiro, né? E ali no início, né, eu não tinha ideia nenhuma de indicadores de fluxo de caixa, eu só entendia que eu comprava um perfume a 30, eu tinha que vender ele a 60 e na minha cabeça eu estava ganhando o dobro. E claro que não é bem assim, porque eu tinha o custo da viagem, eu tinha o custo de alimentação, as horas que eu gastava para aquilo, e aí eu Claro. comecei a entender sobre precificação, fluxo de caixa, já quando eu era adolescente ali. E aquilo foi muito bom, foi uma experiência muito boa, que me mostrou realmente valor do dinheiro, métricas, indicadores, para futuramente eu aprender muito mais de uma forma mais profissional, para então, quando eu tivesse realmente dinheiro, eu aprender o valor Uhum. dele, multiplicar, proteger e não fazer a besteira que a maioria dos jogadores fazem, infelizmente. É, e não só os jogadores, né, Romulo? As pessoas, eu diria, sem essa profissão, elas não têm essa consciência do valor do dinheiro, né? E não é o valor daquilo que se compra, né? É o valor de pensar no futuro, de se ter um investimento, né? Acho que é essa a dica que você pode passar para as pessoas, né? Independentemente do salário que se ganha, né, você tem que dar um jeito de investir, de se preparar para o futuro, porque ele chega, né? Não é o seu caso? Uma carreira brilhante, vitoriosa dessa seleção italiana, Lazio, Fiorentina, Juventus, chega ao fim, né? Então você precisa se preparar para o depois, né? E é assim para o jornalista, para o engenheiro, para o médico, para a pessoa que trabalha no comércio também, né, Rômulo? Para todos, né? Eu falei no início aqui que finanças não é uma matemática exata, né, mas ela é Uhum, comportamental. E não adianta eu falar para uma mulher que está grávida que ela vai investir 50% do salário dela, embora ela seja uma médica, porque às vezes ela quer comprar tudo para o filho que vai nascer, é o primeiro filho, ela está passando por um momento ali delicado. A minha esposa, quando ficou grávida, a mulher fica mais uhum, sensível e às vezes ela acaba gastando para compensar aquela sensibilidade. Enfim, são vários fatores, né? A gente poderia aqui falar exato, exato. inúmeros exemplos de, de De fatores que realmente situações, né? influenciam na tomada de decisão, né? E eu tenho falado bastante com médicos, inclusive. Tem médicos que ganham 40, 50 mil reais por mês. É um salário muito bom. Só que eles acabam Uhum, gastando 10, 15, 20% a mais daquilo que eles recebem. Uma por uhum, ostentar, uma por querer mostrar uma vida além das condições. Então, realmente, primeira coisa, a gente tem que entender realmente quanto a gente ganha. E parece uma frase meia tola, né? A gente tem que entender quanto a gente uhum. ganha, mas as pessoas parece que não entendem isso, quanto elas ganham e quanto elas podem realmente gastar todos os meses. E eu tenho ensinado bastante, né, os meus alunos que somente anotar o que a gente gasta não é o suficiente. Sim, é um primeiro passo, mas ele não é eficaz, porque depois que você Uhum. gastou, o dinheiro não volta mais. E o melhor dos métodos, a melhor da aplicação é a gente direcionar o dinheiro antes mesmo da gente receber ele, porque a gente tem o controle total do nosso dinheiro, e como eu sempre falo, o dinheiro ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. Então, quando a gente manda de verdade nele, tem o controle dele, a gente tem liberdade financeira e felicidade. Sensacional, muito bom. Se você pudesse dar uma dica, Rômulo, para o ouvinte, quais que são os primeiros passos para a pessoa se tornar um investidor, uma investidora, né? Porque nos últimos anos essa expressão até investidor ela ficou mais popular, eu diria que mais acessível da grande maioria das pessoas, né? Assim, não existe investidor antes de uma pessoa organizada. Um dos Exatamente. maiores erros que as Uhum, pessoas cometem é querer investir. Então, eu recebo várias mensagens todos os dias falando: Rômulo, eu tenho aqui 100 mil reais. Onde é o melhor lugar para investir? E aí eu pergunto: mas você já tem uma reserva de emergência? Você fala: eu nem sei o que uhum, que é isso. Quer dizer, se a pessoa não tem uma reserva de emergência, que é o segundo passo, uhum, então ela não pode dar o terceiro, que é começar a investir. O primeiro passo de tudo é organizar.
saber exatamente quanto ganha, saber exatamente quanto está gastando e controlar para que os gastos sejam inferiores às receitas. Esse é o primeiro passo. O segundo, depois de controlar isso, é constituir uma reserva de emergência. O que é isso, Romo? Reserva de emergência é justamente para quando acontece uma emergência. Aconteceu uma cirurgia inesperada, a pessoa foi mandada embora do emprego, ela tem que ter Uhum. pelo menos de 3 a 6 meses dos custos fixos dela guardado para que ela fique tranquila, por pelo menos 6 meses, para ela pensar com calma, procurar um novo emprego, pagar aquela emergência sem alterar o orçamento dela mensal. Depois que ela faz isso, aí sim, ela começa a dar o primeiro passo, que é investir. E eu sempre aconselho as pessoas a começar pela renda fixa, que é o básico, Uhum. e ainda mais com a Selic a 15% que a gente tem no Brasil. 15%. Praticamente em país nenhum do mundo a gente tem isso. Então, começar pela renda fixa, pelo Tesouro Selic, por um CDB de um banco grande, ela vai ter uma segurança muito alta e uma ótima rentabilidade. O negócio é começar, não importa se com pouco, se com muito, a pessoa precisa dar o primeiro passo. E hoje a gente tem ali, através do Tesouro Direto, né, um Selic, a gente pode começar a investir com R$ 8, com R$ 10. Como eu falei lá atrás, e isso se encaixa agora que eu vou falar aqui, finanças é comportamental. Se a pessoa começa a ter o hábito de investir R$ 7, R$ 10, R$ 50, ela começa a criar uma mentalidade vencedora e pode ter certeza que essa pessoa muito em breve vai ter a liberdade financeira. E só para fechar assim, quando eu falo de liberdade financeira, é a pessoa, Uhum. se ela quiser parar de trabalhar, ela mesmo assim vai continuar recebendo de uma forma passiva frutos do Certo. investimento que ela fez. Então ela trabalha por prazer e não por necessidade. E você falou dessa questão do comportamento, né? O comportamento é fundamental, né? Se ter esse método, né? É uma questão, e me chamou a atenção até quando eu recebi o teu material, prosperar é questão de método. Tudo é preciso. Disciplina, método, foco, né? Para qualquer coisa na vida, né, Romulo? É, sem dúvida. E as pessoas falam muito comigo, né? Poxa, mas eu tenho pouco, como é que eu vou começar com pouco? Mas imagina Uhum. assim, né? Trazendo uma analogia do futebol. Imagina se eu Sim, começasse a treinar forte somente quando aparecesse uma oportunidade de um clube grande para mim. Quer dizer, o é clube ia verdade. aparecer, eu ia chegar Verdade. lá, não ia estar preparado, ia ser mandado É, embora. Então não adianta a pessoa querer ter muito dinheiro. Uma pessoa que sim. investe pouco por mês, mas com constância, ela vai ter muito mais resultado daquela que fica juntando, juntando, esperando, esperando ter uma grande quantia para começar a investir. Então é 100% comportamental. Ter constância vai trazer grandes resultados, não tem jeito. Resultados. E eu quero voltar um pouquinho na tua carreira, Romulo. Você passou aqui por Santa Catarina, né? Teve experiências aí no Metropolitano, na Chapecoense Sim. também. Antes de atuar também, começou a sua carreira aí no Rio Grande do Sul, no Caxias. E depois, claro, fora do Brasil, atuou no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, mas no futebol italiano, hein? Olhando para trás, qual que é o balanço que você faz disso tudo? Aquele garoto que começou vendendo brigadeiros lá, sonhou viver isso tudo, hein? Olha, eu recebi muito mais daquilo que eu merecia, né? Porque ter chegado nos principais clubes do É. Brasil e da Itália, que não é fácil, poxa, fico muito feliz, né? Pô, jogar na Juventus, do lado do Pirlo, do Buffon, ser campeão italiano, jogar uma final de Champions League. Infelizmente perdemos, porque o Na, Barcelona tinha Neymar, Messi, Suárez, né? Então só, não tinha, simplesmente aquele Barça, né? não O tinha trio como ganhar MSN dos era caras, difícil. era muito difícil. Mas assim, muito feliz por tudo que a gente conquistou. Não foi fácil, né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente começa lá de baixo de verdade. É muito bom isso. Quando a gente não é Uhum. herdeiro, mas quando a gente é Isso. construtor da nossa vida, é muito mais legal. Aquela sensação de, poxa, graças a Deus eu consegui. Que eu tanto almejava, eu consegui através de suor, sem passar a perna em ninguém. Isso é muito legal. Então a gente é gente como a gente que a gente fala, né? Eu sempre falo com os meus Uhum. alunos, assim, que eles perguntam, pô, mas Romo, você chegou na Itália, então você tem uma vida muito legal. Sim, mas a gente começou lá embaixo, como qualquer Uhum. pessoa, e essa construção que é legal, né? O matar um leão por dia, o começar lá de Exato. baixo, não ter dinheiro para começar, isso é muito legal. Sou muito feliz pela minha passagem em Santa Catarina. Comecei no Metropolitano, um Uhum. clube pequenininho, aí a gente foi crescendo ali juntos, e na Chapecoense. Não era a Chapecoense de hoje, que o mundo inteiro Uhum. conhece, era a É bem Chapecoense, diferente, né? era completamente diferente, só jogava o campeonato estadual e depois encerrava as atividades. É.
E muito feliz pela Chapecoense ter se tornado o que se tornou. E muito feliz pela minha passagem em Santa Catarina. Fui muito feliz nesses 2 anos aí, um de Metropolitano e um de Chapecoense. Muito bem. Hoje, para quem quer acompanhar o teu trabalho, ter mais acesso, como que faz, ele é destinado a quem exatamente, Romulo? E onde que as pessoas podem te encontrar para obter mais dessa fonte de conhecimento e quem sabe, né, organizar sua vida financeira e depois partir para os próximos passos aí, que é evidentemente essa questão de um investimento e de conseguir essa tão sonhada e almejada liberdade financeira, hein? Bom, hoje a gente está presente em praticamente todos os canais digitais aí, o principal deles, sem dúvida, é o Instagram. O pessoal pode me acompanhar lá. Eu, Rômulo Caldeira, tenho ajudado bastante pessoas. E assim, Uhum, eu ajudo de verdade. Como eu comecei lá de baixo, as pessoas pensam que eu só atendo pessoas que têm um certo poder aquisitivo. E não. Eu certo. procuro responder pessoa por pessoa ali no meu Instagram, na Facebook, canal do YouTube. Todos é eu, Rômulo Caldeira, padrão. E porque eu sei como é difícil começar lá de baixo, às vezes as pessoas não nos atendem, não dão a mínima pra gente, então eu procuro atender a todos. Claro, eu tenho uma parceria muito grande hoje com a IQI, onde eu sou embaixador deles. A IQI hoje é a maior corretora independente do Brasil, somente atrás do BTG e da XP, Uhum. mas é a maior corretora. E eu tive uma conversa diretamente com o dono, Juliano Custódio, onde eu tenho uma equipe hoje dentro da IQI que recebe todos os meus alunos, todos os meus amigos, liderada por mim. A gente atende essas pessoas que não sabem, às vezes, como começar a investir, o que fazer com o dinheiro que ela tem ali parado, que está sendo queimado através É. da inflação. Então, ela tem que começar a dar o primeiro passo, começar a investir. Se ela não sabe no início, claro que eu ensino ela, eu Uhum. tenho cursos de educação financeira, mas até que ela aprenda tudo isso, eu tenho uma equipe disponível através da IQI. Basta entrar em contato comigo através das redes sociais, que eu direciono ela, e vai ser um prazer estar ajudando. Que legal. Rômulo, parabéns pelo papo, pela trajetória. Muito obrigado por essa entrevista com a gente por aqui e que a gente possa cada vez mais levar adiante esse conhecimento, usando e levando as pessoas, né, a utilizarem melhor o seu dinheiro, porque é tão difícil, né, Rômulo? É tão sacrificante conquistar e as pessoas precisam saber aproveitar e dar o melhor valor, a melhor destinação, né? É, sem dúvida nenhuma. A construção ela é muito difícil, a manutenção é ainda mais. Então, o É. nosso papel aqui é que a pessoa consiga manter o que ela construiu e acelerar a multiplicação desse patrimônio. É isso que a gente tem feito. Eu fico bem feliz de estar conseguindo fazer isso. Que bom. Rômulo Caldeira, obrigado, parabéns pela trajetória e conta sempre aí com a Jovem Pan News pra gente levar conhecimento às pessoas também. Parabéns pela trajetória, viu? Um abração. Um grande abraço, eu que agradeço.